Olá, boa tarde a todas as amigas, amigos da TV 247. É uma grande alegria aqui receber o jornalista Glenn Greenwald, um dos mais renomados, não apenas do Brasil, mas do mundo, por tudo que já fez no jornalismo. E quem vai entrevistá-lo comigo aqui também é a nossa colega Tereza Cruvinel. O Glenn foi protagonista nessa semana em razão da sua saída do site Intercept, que ele fundou. Tem muita história para contar, mas antes de mais nada, boa tarde, Glenn. Tudo bem com você? Muito bom, obrigado. Muito boa tarde para vocês e muito obrigado pelo convite. Glenn, eu que te agradeço por estar aqui na TV 247, é uma alegria falar com você. Como eu sei que seu tempo é relativamente escasso no dia de hoje, eu sei que você está no meio de um furacão, eu vou pedir para você explicar detalhadamente para a gente por que você saiu do Intercept. Para quem não acompanhou a história, muitas pessoas associam a sua figura ao site, então queria ouvir de você por que você saiu. Tá. Então, o contexto histórico da minha carreira como um jornalista é muito importante para entender esse episódio. Precisamos lembrar que quando eu comecei a fazer jornalismo em 2005, eu não fiz isso de uma maneira tradicional. Eu não fui para a faculdade para jornalismo, nem tentei entrar no New York Times. Naquela época, eu era advogado constitucional. Eu fui para a faculdade da direita e eu criei um blog de grátis em 2005, sem plano de se tornar um jornalista ou ter uma outra carreira, mas simplesmente porque eu tinha coisas que eu queria falar muito, especificamente críticas duras do governo Bush e o terror, que achei que estava botando em perigo nossas liberdades individuais nos Estados Unidos. E naquela época também eu achei que o grande mídia não estava permitindo essas críticas de ser publicado ou ouvido. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente comecei a escrever que eu estava sentindo, que eu estava acreditando, e escrevi e simplesmente postei, sem editor, sem nada. E assim, minha audiência cresceu muito rápido. Dentro de 3 meses, eu tinha, eu não sei, 50 mil, 100 mil pessoas lendo meu blog todos os dias. Alguém me ofereceu um livro para escrever. Eu publiquei meu primeiro livro em 6 meses depois que comecei o blog. E foi porque a audiência me confiava, porque eles saberam que eu estava publicando exatamente o que eu queria falar, exatamente o que eu estava acreditando, sem medo, sem tentar agradar instituições e nada disso. Então, quando uma revista, Salon, online, me ofereceu um emprego para mudar meu blog lá e para se tornar colunista em 2007, e também quando o Guardian, depois disso, fez a mesma coisa, me convidou para mudar para o Guardian, eu aceitei com uma condição, que eu consegui continuar a publicar meus artigos, minha coluna, sem ser editado, sem alguém precisando aprovar, simplesmente publicando diretamente para o internet. E o Salon e o Guardian, um das maiores e mais velhos jornais no mundo, aceitaram e sempre manteve esse compromisso. Eu tinha liberdade total. Obviamente, tudo estava andando muito bem, ganhei o Pulitzer com o Guardian, com esse sistema. Então, quando eu saí do Guardian, no meio da reportagem do Snowden, para fundar com 2 outros jornalistas um novo veículo das notícias, obviamente, eu não fiz isso para aceitar mais limitações na minha liberdade jornalística do que eu tinha durante todos esses anos. Muito pelo contrário, eu fundei esse veículo para garantir e proteger essa mesma liberdade editorial e jornalística para outros jornalistas também. Queria convidar e contratar outros jornalistas e falar, você deveria ter essa mesma liberdade. E por 7 anos no Intercept funcionava muito bem assim. Então, com essa liberdade, sempre tinha uma exceção. Se eu estivesse fazendo reportagem muito complexa, com documentos muito sensíveis, eu pedi para
trabalhar com um editor. Por exemplo, na reportagem do Snowden, sempre trabalhava com editores, e também com Vaza Jato, eu trabalhava com editores, mas não na Nova York, mas aqui no Brasil, e funcionava muito bem. Mas além dessa caso muito estreito, muito raro, eu sempre publiquei meus artigos diretamente para a internet, nunca tinha um problema, ninguém me forçou para corrigir nada que eu publiquei, porque nunca fiz um erro grande. Então, isso foi a história. Uma semana atrás, eu comecei a fazer reportagens sobre Joe Biden, o candidato que provavelmente vai ganhar a eleição, o candidato do Partido Democrata, que a grande maioria, quase todos, talvez todos os editores no The Intercept estão apoiando, não porque eles amam Biden, ninguém ama Biden, mas porque eles estão contra Trump. E quando eles ouviram que eu estava fazendo reportagem, que estava, na realidade, criticando o Biden e essa negócios que a família, o filho dele estava fazendo na Ucrânia, na China, em outros países, para vender ou influência com o pai dele, os editores me disseram não pode publicar isso sem muitos editores aprovando seu artigo. E eu escrevi o artigo, eles voltaram, insistiram que eu tirei todas as sessões que estava criticando Joe Biden e só deixou partes onde estava criticando a mídia norte-americana. E eu disse, não, isso não é aceitável, não vou fazer isso, mas se você não quer publicar, tudo bem, eu vou publicar com outra revista. Já tinha outra revista, jornais, querendo publicar esse artigo. E também eles disseram, não pode fazer isso também. Então, eu fui absolutamente censurado na forma que nunca era aceitável para mim como jornalista. A coisa mais importante para mim e para minha audiência, meus leitores como jornalista, era que eles sabem que eu tenho liberdade para revelar fatos, independentemente que fica zangado com isso, que está predicando, que está ajudando. Mas neste caso, os editores do Intercept estão com muito medo que se eu publicasse, eles tinham muito medo que muitas pessoas, colegas no jornalismo, falariam, olha, o Intercept está tentando ajudar Donald Trump a ganhar. E eles tinham muito mais medo ainda se Donald Trump ganhar, os jornalistas, os progressistas vão culpar The Intercept, exatamente como os democratas culparam The Intercept, The New York Times, outros jornais em 2016, porque nós relatamos sobre esses documentos hackeados sobre Hillary Clinton. Mas isso é nosso papel como jornalistas. O nosso papel não é ajudar esse candidato a esconder informação incriminada sobre esse partido. Isso é uma forma de jornalismo que é corrupto. Por causa disso, pessoas estão perdendo confiança em jornalismo. Então, quando chegamos no ponto, quando foi óbvio que eles não vão publicar meu artigo sem muitas mudanças, e também não vai me permitir para publicar com outros veículos, minha liberdade foi negada, e eu decidi que vou sair sem plano, vou deixar um salário muito grande, eles pagam para meus advogados aqui no Brasil por causa desse processo criminal que o governo Bolsonaro começou contra mim por causa da minha reportagem, eles pagam para minha segurança, mas minha liberdade de expressão não tem um preço. Então, eu assumi esse risco e eu saí do The Intercept. Glenn, muito obrigado, o contexto está muito claro. Eu vou passar para a Tereza, porque eu acho que ela tem uma questão sobre as consequências desse seu ato. Por favor, Tereza. Oi, Glenn. Oi. Eu compreendo muito o seu sentimento de logro, né, de enfrentar um conflito com o veículo que você criou, ajudou a criar. Eu passei também isso aqui no Brasil, com a TV Brasil, né, uma televisão pública que a gente criou e foi violentada. Eu compreendo esse sentimento. Agora, relativamente ao seu gesto, olha só, você diz, a coisa mais importante para mim é a minha liberdade de publicar meus artigos, independentemente de quem seja contrariado, né? Você diz também, a minha liberdade de expressão não tem preço, né?
Na verdade, você está dizendo que a liberdade de expressão é um valor muito caro nas democracias, muito importante na democracia americana, né? É verdade. Mas você está dizendo que a liberdade de expressão é um valor supremo, é um valor que deve prevalecer sobre outros direitos, né? E outros princípios. E num tempo como o de hoje, que temos fake news, discursos de ódio, discursos fascistas, né, e daí para as práticas, essa liberdade de expressão como valor absoluto não tem que ser pensada em relação às consequências que ela traz. Quando se fala, eu não quero ajudar candidato nenhum, mas não são consequências que atingem a coletividade, e não apenas uma pessoa ficou chateada, mas consequências históricas. Não é tempo de relativizar isso, sabe? A liberdade de expressão como valor absoluto. Então, o disseminador de fake news, ele pode disseminar fake news porque é liberdade de expressão. O sujeito que faz discurso de ódio aqui no Brasil pode continuar fazendo isso porque isso é liberdade de expressão. Qual é o limite? Então, muito boa pergunta. Compreendeu? Completamente, uma pergunta muito bom, muito bem falado, é importante. Olha, eu era o vítima da fake news aqui no Brasil, como todo mundo sabe. No ano passado, tinha esses documentos fraudulentos com Pavão Misterioso, me acusando, meu marido, de vários crimes que foram completamente falsos, como todo mundo sabe. Também tem essa cara que foi preso pelo Supremo, que mentiu sobre minha família várias vezes. Eu processei ele, ganhei, porque ele disse que minha mãe não tinha câncer, que eu estava mentindo sobre isso. Eles disseram que nós estamos abusando dos nossos filhos, e que estamos processando ele agora. Então, eu entendo muito bem o perigo do fake news, porque era vítima, minha família era vítima, meu marido era vítima, e muitos nossos amigos aqui no Brasil. O problema é o seguinte: quem decide que é falso e que é verdade? Por exemplo, quando minha grande amiga, Marielle Franco, foi assassinada em março de 2018, saiu muito notícias falsas, fake news, sobre ela, que ela era casada com um traficante, com tudo isso, para justificar que foi feito por ela. Quem fez isso? Uma juíza fez isso. Foi uma juíza, uma desembargadora, que publicou no próprio Facebook dela, acusando Marielle de ser casada com um traficante, que foi completamente falso. Quando foi de São Paulo, durante a eleição em 2018, publicou para o repórter brilhante Patrício Campos Melo essa investigação sobre como a campanha do Bolsonaro estava sendo financiado ilegalmente com Caixa 2. O Bolsonaro disse, isso é fake news, não deveria ser permitido. Então, se nós temos uma lei ou um sistema que empoderar um governo, os tribunais, para decidir quem é falso e não pode ser ouvido, quem vai decidir isso? O governo Bolsonaro? Os juízes conservadores aqui no Brasil? Ou as empresas enormes, o Facebook e Google, que sempre vai proteger não os marginalizados ou a esquerda, mas os ricos? Por exemplo, o Facebook, o tempo todo, quando o governo do Israel pede com o Facebook que eles apagam as páginas dos palestinos, porque o governo do Israel sempre alega eles estão incitando violência, eles estão incitando terrorismo, eles estão disseminando fake news. O Facebook, em 98% das casos, dos pedidos do governo de Israel, apaga o conteúdo ou a página dos palestinos, porque essas empresas grandes vão sempre proteger, manifestar em defesa dos facções mais poderosos. Então, ninguém gosta do fake news, ninguém gosta do discurso de ódio, mas o problema é que se você dar o poder de censura
para uma instituição, um juiz, um governo, um presidente, uma empresa grande, acreditando que eles vão censurar como você quiser. Acho que isso é uma ilusão. Quem vai ser o vítima dessa censura não é o direita, os poderosos. Vai ser a esquerda, vai ser os marginalizados. Sempre são as pessoas. Isso que são os alvos da censura. Isso é meu problema, que é um poder enorme que sempre é abusado. Glenn, eu acompanhei as suas manifestações nas redes sociais. Enquanto Bernie Sanders foi candidato nos Estados Unidos, você o apoiou, claramente. Agora, muitas pessoas dizem que esse seu gesto acabou ajudando de alguma maneira indiretamente o Trump, né? E a pergunta que muitas pessoas fazem é o seguinte: olha, será que ao sair dessa maneira do Intercept, você não deu uma ajuda à candidatura Trump e depois você deu uma entrevista para a Fox News também, para um jornalista que é claramente um apoiador do Trump? Essa é uma questão. Outra questão que eu te pergunto é sobre as consequências do seu gesto para o Intercept, né? Porque a acusação de censura talvez seja a acusação mais grave que um veículo de comunicação pode receber. Como é que você acha que é o futuro do... E, aliás, muitas pessoas olhavam para o Intercept e imaginavam o veículo do Glenn. Muitas pessoas não imaginavam que você era um funcionário, ainda que tivesse um contrato com liberdade editorial. Então, eu. Pois é, então eu queria te perguntar sobre essas duas consequências. Uma sobre Trump e outra para o Intercept. Então, se você puder... Deixa eu acrescentar. Era disso que eu tentava falar, Glenn, quando eu perguntava as consequências do uso absoluto da liberdade de expressão. Consequências políticas para o todo e consequências para o veículo. Então, vamos lá, porque eu ouvi as mesmas coisas, as questões no Brasil, tem pessoas com surpresa que queria reportar contra Joe Biden antes de uma eleição, pessoas perguntando, o Glenn Greenwald gosta do Trump, quer ajudar o Trump? Então, vamos lá. Eu acho que é impossível para uma pessoa que está pensando claramente para acreditar que eu, Glenn Greenwald, apoio Donald Trump. Como isso é possível? Olha a minha política, minha carreira toda. Como você disse, eu apoiava Bernie Sanders. Eu apoiava Jeremy Corbyn. Antes, qualquer pessoa conhecia Alexandria Ocasio-Cortez, o deputado socialista, eu estava apoiando ela, eu entrevistei ela, eu encorajava todas as pessoas que me seguem para doar, apoiar ela, porque eu sabia que ele vai ser uma estrela para a esquerda. Aqui na América Latina, eu denunciei muito o golpe em Bolívia. Eu viajei para México para entrevistar o Evo Morales. Eu trabalhei muito para denunciar o impeachment de Dilma em 2016. Eu fundei The Intercept Brasil, principalmente na época do debate do impeachment, para ser contra o impeachment do Dilma, porque o grande mídia aqui estava completamente unido apoiando esse impeachment. Meu marido está no partido do PSOL. Eu apoio muito políticas do PSOL. Eu gosto muito do Ciro Gomes. Eu não sou um cara de direita. Não, o Donald Trump não tem nada, nenhum políticas que eu apoio. Muito pelo contrário, eu sou muito contra várias coisas importantes que ele estava fazendo e vai fazer. Isso é muito óbvio. Ninguém pode pensar com fé boa que eu apoio Donald Trump. A coisa é a seguinte, vamos pensar sobre o que aconteceu aqui no Brasil no ano passado com nossa reportagem da Vaza Jato. Quando eu comecei a reportar sobre Sergio Moro e Deltan Delano, revelando corrupção juntos com meus colegas no The Intercept Brasil, os bolsonaristas e outras pessoas da direita que estavam apoiando Lava Jato disseram o seguinte: por que você quer revelar informação incriminada sobre um juiz e procuradores que estão tentando combater corrupção? Pensa sobre as consequências da sua reportagem. Você está ajudando bandidos, você está ajudando corruptos, você está
tentando matar a Lava Jato. E eu sempre disse a mesma coisa em resposta. Meu objetivo não era para soltar Lula da prisão. Eu estou muito feliz que Lula está livre, porque a condenação dele foi corrupta. Mas isso não era meu objetivo. Meu objetivo não era para ajudar um partido, PT ou qualquer outro partido, nem prejudicar o Sergio Moro e Deltan. Meu objetivo era jornalística. Eu tinha na minha mão informação bem importante sobre o comportamento dos poderosos que o público tinha o direito de saber. Para mim, como jornalista, isso é o fim do debate. Meu dever, não só meu direito, mas minha obrigação. Eu disse isso o ano todo aqui no Brasil, em 2019, no começo de 2020, quando pessoas estavam me criticando para ajudando corruptos ou bandidos. Eu disse, minha obrigação como jornalista não é para pensar quem estou ajudando, quem estou prejudicando, deveria esconder essa informação, ou deveria publicar. Não, jornalismo não é sobre escondendo informação relevante. O trabalho dos jornalistas é para publicar, independentemente quem está ajudando, quem está prejudicando. E eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar, eu acho que Jair Bolsonaro é um fascista. Eu acredito nisso. Eu acredito que Jair Bolsonaro quer terminar a democracia brasileira. Se ele puder, ele faria. E se ele pudesse, ele faria. Sem dúvida nenhuma. Ele tentou me botar na prisão. Eu entendo o perigo de Jair Bolsonaro. Mas imagina se eu fosse um médico no hospital e Jair Bolsonaro foi atacado com aquela faca. E ele chegou, e ele está aqui em frente de mim. Eu tinha duas escolhas. Eu posso salvar a vida dele, ou eu posso deixar ele morrer. Pensando, olha, esse cara é um perigo. Ele vai matar pessoas. Ele vai levar fascismo para o Brasil. Eu não vou salvar a vida dele, eu vou deixar ele morrer. Obviamente não queremos um médico pensar assim, decidindo quem merece ser salvo, quem merece ser morto. Isso não é o papel do médico. O papel do médico é para tentar salvar todo mundo, independentemente das consequências. Isso também é como eu estou vendo jornalismo. Ninguém deveria querer que eu acredito que eu tenho o direito para manipular o público. Tem uma eleição daqui 3 dias, 4 dias. Eu tenho essa informação. Eu deveria publicar ou eu deveria ocultar e esconder porque quero manipular o resultado da eleição? Isso é demais para um jornalista. Se nós acreditamos em democracia, é muito importante que os jornalistas não tenham um lado ou outro, que eles podem publicar. Eu tenho lados. Eu apoiava Bernie Sanders. Mas se alguém me deu informação incriminada sobre Bernie Sanders, eu não esconderia, eu publicaria. Porque meu trabalho que escolhi é para ser adversário dos poderosos, que é muito mais importante para a democracia do que minhas preferências. E eu acho que é isso. Sobre The Intercept, olha, o problema para mim com The Intercept, bem antes desse episódio, eu estava já pensando a possibilidade de sair. Como eu disse no meu artigo, eu estava negociando a possibilidade de criar um outro veículo. Porque o jornalismo, para mim, que o Intercept estava fazendo, não era o jornalismo que eu acho que é importante. E eles não têm uma audiência grande. Tem 1 ou 2, talvez 3 jornalistas lá que, quando eles publicam, pessoas estão lendo. Mas a grande maioria não tem audiência. Eu não sei o que vai acontecer com minha saída, sinceramente. Lembramos que eles estão sendo apoiados por um bilionário, Pierre Midyar. Então, eles não têm essa pressão para ganhar renda, eles não vendem nada. Então, quanto mais tempo Pierre Midyar quer apoiar o Intercept vai sobreviver. Minha preocupação maior não é o que vai acontecer para The Intercept em Nova York, porque eu acho que com poucas exceções, eles não estão fazendo jornalismo importante. Eu acho que The Intercept Brasil
é uma redação muito importante. Eu acho que o jornalismo que eles estão fazendo é crucial para esse país. Eu tenho muito respeito para meus colegas no Dentro do Brasil e qualquer projeto que eu faço próximo, eu vou querer apoiar jornalismo independente aqui no Brasil, sendo o Dentro do Brasil ou um outro veículo, porque acho que o Brasil precisa desse tipo de jornalismo muito. Glenn, obrigado. Eu vou passar para a Tereza aqui para trazer mais uma questão, mas eu só vou fazer na verdade, eu vou fazer uma também, se você puder guardar, para responder as duas. Muitos dos nossos leitores questionam se você ou você e sua equipe do Intercept não deveriam ter dado a divulgação de todo o material da Vaza Jato, porque sempre fica aquela questão, será que não foi uma divulgação seletiva? Será que não tem pessoas inocentes que poderiam, por exemplo, ter verdades reveladas? Será que o método não deveria ser um método parecido com o do Wikileaks, que coloca todo o material à disposição de todos os jornalistas? Então, como o tempo é curto, a minha pergunta já está colocada e eu passo para a Tereza fazer mais uma questão também. Por favor, Tereza. Ótimo, Arthur. Olha só, Glenn, um colega seu, desculpa que eu esqueci o nome dele, um ex-colega seu de The Intercept disse que você ficou calado, né, lavou as mãos, quando aconteceram na redação de The Intercept casos de assédio moral, até mesmo assédio sexual. Como ele chama, Arthur? Você está falando do Jorge Marques, que foi ao Twitter e fez Jorge Marques, Então, eu não vi você responder, se você já respondeu também, gostaria que você repetisse. Tá. Então, sobre essa questão do Vaza Jato publicando tudo, é interessante porque esse modelo que o Wikileaks usa, publicar tudo, é um modelo muito recente. Eu estava apoiando, defendendo, reportando sobre Wikileaks mais do que uma década. Julian Assange é meu amigo, grande amigo. E sempre quando eu defendia o Wikileaks no começo, por muitos anos, na realidade, eles estavam fazendo exatamente isso. Publicando só documentos no interesse público, apagando nomes que podem ser com perigo se foi publicado, que fosse publicado, e escondendo outros que foi sobre a vida privada das pessoas. Foi só recente que eles começaram a publicar tudo. Então, na reportagem do Snowden, por exemplo, nós não publicamos tudo. Por quê? Vamos imaginar um documento que foi no arquivo do Snowden. E tem muitos documentos assim. Um documento quando o NSA, o FBI, está especulando que esse professor muçulmano é um terrorista. Sem evidência. Eles estão falando, eu acho que esse cara está apoiando o grupo de terroristas. Eu acho que esse cara aqui é criminoso. Imagina se vamos publicar isso e destruir a reputação dessa pessoa porque estamos publicando acusações do governo sem evidência nenhuma. Isso é nojento, isso é muito antiético. Eu não vou destruir a vida das pessoas publicando tudo sem sendo seletivo. Isso não é trabalho do jornalista. Eu estou publicando no arquivo do Snowden exatamente o que ele pediu, ou documentos que mostram coisas sobre o governo que o público deveria saber, mas escondendo os documentos que podem prejudicar inocentes. Porque também tem nesse arquivo muito e-mails ou ligações que o NSA coletou sobre pessoas que ele estava monitorando. Você acha que deveria publicar os e-mails privados das pessoas que o NSA? Obviamente não, nunca faria isso. A mesma coisa com Vaza Jato. Nós dissemos desde o começo que não vamos publicar o arquivo todo, vamos publicar todos os materiais que estão no interesse público. Por quê? Tem conversas entre Deltan e a mulher dele sobre o casamento dele. Tem conversas privadas sobre os problemas que filhos dos procuradores da Força Tarefa Lava Jato têm. Também eles estão muitas vezes acusando pessoas de ser corruptos sem evidência. Alguém acredita que eu deveria publicar informação sobre a vida privada, não sobre Deltan, mas a mulher dele, os parentes dele, os filhos de outros procuradores, ou se eu deveria publicar informação
acusando pessoas de ser corruptos sem evidência, destruindo a reputação. Isso é também, para mim, antiético. E muitos documentos estão nada. Está brincando sobre futebol, ou sobre o restaurante, fofocando sobre nada. Isso não tem o menor interesse público. Mas a questão é, como podemos confiar você que você vai decidir que o público deveria ver, que o público não deveria ver? E para curar essa dúvida, nós fazemos alguma coisa extraordinária que muitos poucos jornalistas fariam. Nós tínhamos esse arquivo muito valioso, uma bomba jornalística. E em vez de segurando isso no nosso cofre, como jornalistas fazem, nós convidamos, acho que 14, 15 outros veículos para entrar no arquivo, pesquisar o arquivo, para não permitir ninguém acusar a gente, tem esse documento aqui que foi mal sobre uma política que eles gostam, então eles esconderam. Como podemos esconder um documento importante quando temos Folha no mesmo arquivo, quando temos Wall, quando temos BuzzFeed, quando temos vários outros veículos, o País, a agência pública, que nos convidamos para pesquisar o mesmo arquivo, para confirmar para o público que não tem mais documentos lá, que deveria ser publicado. É isso que fizemos para tentar criar uma balança entre o problema ético de publicar tudo, inclusive coisas que vai ser invadir ou vidas pessoais, privadas das pessoas, ou destruir a reputação, mas por outro lado não é justificado que só nós temos o poder de decidir qual documentos deveriam ser publicados e qual não. Isso foi nossa solução, que acho que é muito justa. Sobre essas acusações do George, acho que é muito importante entender que, exatamente porque você está me perguntando como é possível que um veículo que você fundou pode te censurar. Não faz sentido. Faz sentido porque eu decidi muito cedo que eu não vou tentar gerenciar o veículo, a redação. Eu não queria ser o chefe. Eu não queria ficar na reuniões sobre orçamentos, com advogados, contratando as pessoas, demitindo. Eu sou jornalista, eu quero focar no meu jornalismo. Então, nós contratamos editores para fazer isso. Editores que estou gerenciando a redação nos Estados Unidos que tentou me censurar. A mesma coisa aqui no Notícia Brasil. Eu acho que talvez 2 vezes na minha vida, talvez 3, eu visitei a redação do Notícia Brasil. Eu não sou o editor do Notícia Brasil. Eu sou o fundador do Notícia Brasil, mas a pessoa que estava gerenciando naquela época, quando o George estava lá, e eu estava muito chateado com o George, porque fui eu que procurei George e contratar George. Eu tinha respeito para o trabalho dele, mas eu nunca estava na redação, eu não tinha a menor ideia que estava acontecendo. Então, e não foi George que, como eu entendo, que foi a vítima dessa assédio suposto, foi uma outra colega, e eles tentaram resolver isso com advogados, com tribunais, com o editor do Notícia Brasil, Leandro Mori. Não tinha um envolvimento nenhum nisso, porque isso não é meu trabalho. Eu não sou o editor, eu nunca estava na redação, eu não tinha a menor ideia que estava acontecendo lá. Glenn, eu vou te trazer uma outra questão, obrigado. Olha só, muitas pessoas falaram que a sua matéria, na verdade, ela não é uma bomba contra o Biden, mas você traz assuntos que já eram de relativo conhecimento público e transforma essa narrativa numa grande crítica à imprensa dos Estados Unidos. A minha pergunta é, por que, na sua opinião, a imprensa corporativa e até independente, alternativa, como é o caso do Intercept, apoia o Joe Biden e por que as empresas de tecnologias chamadas Big Techs apoiam Biden também? E eu vou passar para a Tereza também formular uma questão para a gente ter 2 perguntas aí nessa parte final. Eu nunca soube, nós nunca soubemos
que você não era um acionista do The Intercept, né? O público brasileiro entendia que você era um controlador ou um associado, né? Não é importante também que a gente conheça esse tipo de informação? Para os brasileiros, a sua demissão como um empregado, ela foi muito surpreendente, sabe? Eu nunca pensei que você pudesse se demitir ou ser demitido, porque eu achava que, nós até conversamos uma vez aqui em Brasília, numa feira do livro, eu achava que você, como criador, era uma acionista, né? Não é importante a gente saber isso? Sim. Então, vamos lá. Sobre esse apoio do Trump, não é só o Big Tech que está apoiando o Biden, mas também está... o Joe Biden. E também não é só o grande mídia corporativa que também está apoiando o Joe Biden. É também a CIA que está apoiando o Joe Biden. E também Wall Street que está apoiando o Joe Biden. E quase todas as facções poderosas estão unidos atrás de Joe Biden. E não é porque eles amam Joe Biden necessariamente, mas está porque eles estão odiando Donald Trump. Por quê? Porque o segredo dos Estados Unidos é que os Estados Unidos é um país violento, um país racista, um país que quer controlar o mundo para o próprio benefício dos Estados Unidos. Quem sabe disso mais do que brasileiros? Ninguém. Brasileiros sabem disso muito bem, porque o ditador militar foi apoiado pela CIA, pelo o governo dos Estados Unidos, durante o governo do Partido dos Democratas, Kennedy e eles querem um presidente que esconde esse fato, que é alguém que se comporta como um presidente com dignidade, que parece muito benevolente e nobre, para criar uma imagem dos Estados Unidos para vender para o mundo. E Donald Trump não permite isso, porque todo mundo pode ver quem é Donald Trump. Ele é um cara horrível. Isso é prejudicando a imagem dos Estados Unidos, prejudicando a economia norte-americana e prejudicando a imagem dos Estados Unidos no mundo, porque está revelando a verdade. Ninguém vai mudar com Joe Biden, exceto essa percepção, exceto essa imagem. E, além disso, o Joe Biden provavelmente vai poder fazer muito mais coisas ruins do que o Donald Trump conseguiu fazer. Não porque é melhor do que Biden, mas porque todo mundo está contra Trump, sempre impedindo o que ele quer fazer. Pessoas querem falar que ele é um ditador. Ele é muito fraca. Ele é uma cara muito preguiçosa. Ele não pode fazer nada. Ele só fazer tweets. Só isso. Mas o Biden vai parecer muito mais educado, mais carinhoso, mais elegante, mas vai fazer a mesma coisa, mas com mais eficaz. E por causa disso, a mídia, o CIA, o Big Tech, o Wall Street, todo mundo completamente unido, apoiando a candidatura do Joe Biden. E por causa disso, como jornalista, eu acho que meu papel, como eu sempre entendia meu papel, é para reportar sobre os problemas também com partidos democratas que o mídia não quer reportar, porque ele está totalmente apoiando Joe Biden. Eu acredito que Biden vai ganhar, eu não sei. Eu acredito que ele vai ganhar. Eu não estou pensando assim, quem estou ajudando, quem não estou. Mas é isso que a explicação. Joe Biden vai beneficiar as facções poderosas com muito mais eficaz do que Donald Trump conseguiu fazer. Sobre meu papel do Intercept, eu concordo com você que tem essa percepção que eu estou chefe, o dono. Eu tentei muitas vezes falar que eu não sou, porque, por exemplo, o título do Betsy Reed em Nova York é o editor-in-chief, o editor-chefe. E o título do Leandro de Moraes aqui no Brasil é editor executivo. Meu título é simplesmente fundador, editor fundador.
colunista. Então, o problema é que, quando o The Intercept em Nova York cometeu erros grandes que eles fizeram, principalmente com uma das nossas fontes, que eles faltaram de proteger e ela foi para a prisão por causa disso, eles gostaram dessa percepção que foi minha culpa. A mídia norte-americana estava me culpando. Eu estava falando o tempo todo, eu não tinha o menor envolvimento dessa reportagem. Foi os editores de Nova York que estavam fazendo tudo. Eu não sabia sobre essa reportagem, não era minha, mas eles gostaram que eles podiam esconder atrás de mim quando o problema foi criado. Mas eu entendo porque eu sou o jornalista mais conhecido no The Intercept, e quando as notícias saíram em 2013, em 2014, sobre o fundação do The Intercept, eu era o rosto público desse veículo. E também, com Vaza Jato, eu fui o jornalista mais conhecido aqui no Brasil, e também com o The Intercept, e também foi minha fonte. Fui eu que recebi esses documentos, fui eu que o source ligou. Então, eu entendo essa percepção que eu fundei esse veículo, sou mais conhecido, mas, na realidade, que eu decidi muito cedo que eu não vou gerenciar, porque é muito difícil gerenciar e, ao mesmo tempo, fazer jornalismo. Glenn, tá claro aqui, deixa eu só voltar. Obrigado pela resposta. Só um comentário, tem vários comentários aqui de leitores do público. A gente combinou 40 minutos, mas eu queria só que você ouvisse esse aqui da Miriam Marques, dizendo: Biden não vai deixar crianças em gaiolas e também não vai dizer que a Covid acabou. Muitas pessoas falam que, bom, dos males seria o menor. É um pouco na questão da consequência. Como a gente combinou 40 minutos... Fazer um e depois... Posso responder para isso? Que acho que é muito interessante. E você quer fazer muitas perguntas? Primeiro. Não, responde essa. Ok, vamos lá. Sobre essa crença que o Biden não vai botar os crianças nas aulas. Talvez tem pessoas que não sabem que o governo do Obama expulsou muito mais imigrantes dos Estados Unidos do que o governo do Trump nos primeiros 4 anos. Muito mais. 2 anos atrás, alguém encontrou uma foto das crianças nas aulas na fronteira com o México e todo mundo disseram: olha isso, é nojento que Trump está fazendo, botando crianças imigrantes nas aulas. E, na realidade, essa foto não foi uma foto de 2018 nem 2019, mas uma foto de 2014. Porque o governo Obama com Joe Biden foi muito agressivo contra imigrantes, contra pessoas tentando entrar dos Estados Unidos. O Trump fala mais coisas feias sobre imigrantes, mas o governo do Obama fazia mais coisas agressivas, mais coisas punidas, porque exatamente como eu estava falando, Trump fala, mas os partidos democratas fazem. E o fato que pessoas acreditam que o Joe Biden nunca faria isso, eles fizeram. Não estou falando que é a mesma coisa, eles não separaram famílias, mas eles botaram crianças nas aulas. Também vamos olhar para o outro lado. O Obama começou uma guerra em Líbia. O Trump, qual guerra ele iniciou? Nenhum. Então, eu acho que vocês podem acreditar que Joe Biden é essa cara muito legal, muito... o Partido Democrata não é um partido da esquerda, não é um partido esquerdista, é um partido do Wall Street, é um partido do Silicon Valley, é um partido da CIA. E por causa disso, eles estão sempre apoiando essas facções. Então, essa questão mostra exatamente o ponto que eu estava tentando levar, que a diferença é a imagem, mas não a realidade. Tá claro, Glenn. Olha só, se você puder ficar aqui, ótimo, tem perguntas aqui para a gente ficar o dia inteiro. Mas vamos fazer mais 10 minutinhos, se você quiser. Ótimo. Vamos falar um pouco sobre o seu futuro, né? Você vai criar um novo site. Algumas pessoas até questionaram, será que o Glenn não está tendo um interesse em promover seu novo site? Eu acho que é uma questão legítima também. E eu quero perguntar se esse seu novo site terá
conteúdo para o Brasil. Assim como você criou o Intercept Brasil, se vai haver o Glenn Brasil, né? Tem essa pergunta da Leia também, se o governo Biden teria uma mudança de enfoque em relação a Julian Assange, mas passo para a Tereza também formular uma questão. É sobre a mídia brasileira, Glenn. Antes da Vaza Jato, nós tivemos um comportamento dos jornais brasileiros absolutamente acrítico, ou servil à Lava Jato. Publicavam tudo que Lava Jato dizia, sem necessárias confirmações dos fatos, necessária checagem, né, jornalística. Depois da Vaza Jato, alguns veículos até participaram, aí, como seus parceiros, Folha de São Paulo, UOL, etc., mas nunca vimos jornais, veículos brasileiros fazerem uma autocrítica pelo que eu considero um erro histórico do jornalismo brasileiro, a forma com que a Lava Jato foi acompanhada, né, sem sentido crítico importante ao jornalismo. Você acha isso? Que a imprensa nos deve uma autocrítica? Então, vamos lá. Sobre o novo projeto, eu estava explorando a possibilidade de criar um outro veículo, não só comigo, mas com vários outros jornalistas que estão querendo esse tipo de liberdade que está sendo negada. Mas estava no processo muito inicial, muito no começo, estávamos criando um documento, ainda não falamos com nenhuma pessoa que conseguem financiar isso, então não estava nem um pouco perto de ser pronto sair do Intercept para ir para Substack sem garantia nenhuma sobre um salário. Vamos lembrar o seguinte: eu não só recebi o salário grande no Intercept, mas também eu preciso de advogados criminalistas, porque ainda esse processo criminal que o governo bolsonarista começou contra mim está continuando. Eu ganhei na primeira rodada, mas ainda estou tentando me processar. Eu também preciso de segurança 24 horas com carros armados, com homens armados, por causa das ameaças da minha família, de mim, do meu marido, que também o Intercept estava pagando. Ele está pagando um assistente para mim. Então, é quase impossível que eu vou ganhar o dinheiro necessário para pagar tudo que o Intercept estava pagando para mim com esse Substack. Obviamente, meu motivo não é financeiro. Se meu motivo fosse financeiro, eu ficaria no Intercept, onde eu estava ganhando muito dinheiro, até esse novo projeto estava pronto. Mas, como eu disse no começo, minha liberdade de expressão não é para vender. Eu não consigo olhar para o meu rosto no espelho se eu soubesse que eu permitir pessoas para me censurar por causa do dinheiro. Eu arrisquei muito para minha família. Temos 26 cachorros, temos 2 filhos adotados, temos muitas obrigações que estava dependendo da renda do The Intercept, que agora abre mão. Só por causa da minha liberdade jornalística é mais importante do que essa segurança financeira. Sobre a questão do grande mídia aqui no Brasil, ninguém criticava o grande mídia brasileiro mais do que eu. Tem pessoas como vocês que também criticaram isso o tempo todo, mas ninguém mais do que eu. Também concordo completamente com essa crítica. E eu fundei o Intercept Brasil, como eu disse, principalmente por causa de minha raiva que o grande mídia não estava permitindo nenhuma pouco dissidência sobre o impeachment de Dilma, que para mim foi completamente inaceitável. Para ter um debate sobre impeachment da presidente eleita e não permite pessoas contra esse impeachment para ser ouvido nas páginas da Folha ou na televisão do Globo. Como Lava Jato, eu concordo completamente que o governo, ou a mídia brasileira fez com Sérgio Moro e o processo do Lava Jato, nunca criticando nada, nunca questionando nada, e o pior ainda, que aconteceu, que para mim foi a coisa mais corrupta do que tudo, eles receberam vazamentos ilegais, criminais, da Força-Tarefa do Lava Jato, do Polícia Federal, do Sérgio Moro, alegando, acusando políticos de ser corruptos sem evidência nenhuma. E quando eles receberam esses vazamentos sem evidência,
eles gritaram para o mundo naquela política é corrupto. O Bonner, toda noite no Jornal Nacional aprendeu hoje que alguém acusou esse senador de ser corrupto. Folha de São Paulo, esse senador é acusado de ter Caixa 2, tudo isso. É completamente antiético o tipo do jornalismo para fazer isso, sobretudo porque muitas vezes depois disso, essa acusação nunca foi provada. O político que foi acusado várias vezes nunca foi processado por causa da falta de evidência. E esses jornais e esses programas nunca voltaram para falar: descobrimos que naquela acusação que nós disseminamos, na realidade, evidentemente, é falsa. Mas sobre essa autocrítica, quando fechamos nossa parceira com Veja, que queremos fazer exatamente porque Veja foi das líderes protegendo o Sérgio Moro o tempo todo, a Veja, na primeira vez que eles publicou documentos da Vaza Jato, admitiu que eles erram muito, eles que eles de carta aos leitores. E eles disseram: olha, durante 5 anos, nós construímos uma imagem do Sérgio Moro nas nossas capas, e eles mostraram as capas, construindo a imagem do Sérgio Moro que agora sabemos é errada, que é falsa. Porque, na realidade, o tempo todo, o Sérgio Moro estava se comportando de uma forma corrupta. E como jornalistas, nós temos a obrigação para admitir isso. Folha de São Paulo foi além disso. O ombudsman do Folha de São Paulo, esqueci o nome dela, mas ela é ótima, publicou um artigo depois de entrevistar o Sérgio Dávila, o editor-chefe da Folha, falando essa crítica, exatamente isso que eu acabei de dizer, que Folha, muitas vezes, nas manchetes enormes, acusou um político de ser corrupto por causa de vazamentos da Força Tarefa da Lava Jato, e muitas vezes, quando a ação não foi provada, eles nunca voltou com o mesmo tamanho, o mesmo barulho, e às vezes nem um pouco, para corrigir essa acusação. E a Folha de São Paulo admitiu que eles criou muito danos para muitas pessoas com jornalismo ruins. E eu espero que essa crítica dure e eles, da próxima vez, vai pensar mais, mas eu duvido. Glenn, olha só, a maioria do nosso público aqui, na verdade, torce pelo Biden, não por ter muitas ilusões em relação ao Partido Democrata, aos Estados Unidos ou em relação ou ao Biden em si, mas sobretudo porque pode prejudicar o governo Bolsonaro, né? E o Bolsonaro, como você falou, você o vê como um fascista, muitos dos nossos leitores, telespectadores também o veem como um fascista. E isso, na verdade, é o que causou também muita surpresa não digo no seu gesto, mas na sua matéria, ou uma certa decepção, porque se você tivesse feito, por exemplo, uma matéria sobre o Trump, estava todo mundo te celebrando. Como você fez uma matéria sobre o Biden, gerou essa questão toda. E muitas pessoas perguntaram aqui, o que vai acontecer com o Bolsonaro depois da eleição do Biden, caso ela se confirme, uma vez que ele é favorito? Tereza, só para você fazer uma última questão, porque agora é o fim mesmo do bloco, porque a gente não pode passar de 1 hora aqui. Tá. Então, quer perguntar? Desculpa. Pode concluir, então. Não, olha só. Obviamente, eu moro aqui no Brasil há 15 anos. Eu não moro nos Estados Unidos. E eu moro aqui com meu marido brasileiro e meus 2 filhos brasileiros. E nós pretendemos ficar aqui. Meu marido é um deputado federal, ele tem uma carreira política aqui. Eu adoro esse país. Eu não tenho o menor desejo de voltar para os Estados Unidos. Eu vou ficar aqui nesse país o resto da minha vida. Eu fui ameaçado várias vezes por Jair Bolsonaro. Antes de se tornar presidente, quando ele era deputado, os filhos dele ameaçaram meu marido várias vezes. O Carlos trabalhava ao lado do David na Câmara Municipal, quando o David era vereador, e depois Eduardo, quando o David agora era deputado federal. Ninguém precisa me explicar o período do Jair Bolsonaro. Eu concordo completamente que quem vai deixar Bolsonaro muito mais fraca é a derrota do Donald Trump.
Obviamente eu quero isso. Eu quero um Bolsonaro mais fraco. Eu quero isso para mim, para minha família, para meus amigos, mas, além de tudo, para esse país. Eu quero o Bolsonaro fraca, mais fraco do possível. O que vai acontecer se Joe Biden ganhar e se Donald Trump perder? Eu quero enfatizar mais uma vez. Eu não apoio Donald Trump. Eu não estou torcendo para Donald Trump ganhar a eleição. Mas se eu não fizesse reportagem quando eu tinha na minha mão sobre Joe Biden, porque eu tenho uma preferência com essa eleição, eu seria o maior hipócrita no mundo. Porque eu tenho princípios jornalísticos que estou defendendo há muito tempo sobre a obrigação dos jornalistas, mesmo aqui no Brasil no ano passado. E eu não posso abusar e manipular meu jornalismo para servir minhas preferências políticas. Eu posso deixar bem claro os perigos. Eu fiz várias vezes. Eu vou para a Fox News exatamente, por exemplo, como eu fui para o programa Pânico várias vezes, ou falei com outros veículos da direita aqui, porque eu acredito na importância de diálogo entre pessoas com perspectivas diferentes. Acho que cria muito benefícios assim. Pode persuadir pessoas assim, pode mudar opiniões de outras pessoas. Mas eu não apoio Donald Trump, eu apoio o jornalismo. E quando eu tenho meu boné de cidadão ativista, eu posso fazer uma coisa. Quando eu tenho meu boné jornalística, eu preciso fazer uma outra. É só isso. Está muito claro. Tereza, só para fazer então uma colocação final, antes da gente se despedir do Glenn e agradecer muito pela entrevista. Por favor, Tereza. Eu vou repetir aqui uma pergunta de um dos nossos internautas, acho que foi do Gilberto Cruvinel mesmo. O Partido Democrata, você se sentiu perseguido pelo Partido Democrata depois ali de Wikileaks, de Snowden, as suas denúncias, as suas matérias? Muito. Vamos lembrar que quando eu fiz a reportagem do Snowden foi 2013 e 2014. Foi durante o governo Obama. E a grande maioria do programa de espionagem foi criado pelo governo Obama, o governo do Bush. Inclusive os programas de espionando contra instituições brasileiras, o Petrobras, o ministro da Minas e Energia, o próprio presidente Dilma Rousseff, a população brasileira. Isso foi feito pelo governo do Obama. E os primeiros 10 meses, quando eu estava fazendo a reportagem, eu não consegui sair do Brasil, porque o governo do Obama estava me ameaçando e com meus advogados, que tinham possibilidade grande, se eu saísse ao Brasil, eles me prenderiam. E eu só voltei para os Estados Unidos na semana do Pulitzer, porque nós apostamos que o governo não queria me prender na mesma semana quando o Pulitzer estava sendo anunciado. Mas também vamos lembrar que durante a reportagem do Snowden, em agosto de 2013, meu marido estava viajando da Alemanha, voltando para Rio, primeiro indo para o aeroporto Heathrow, em Londres, depois visitando meu colega Laura Poitras para levar material jornalístico que eu estava precisando. E ele também foi detido em 9 horas, ameaçado com um processo sobre a lei do antiterrorismo abusado. E nós precisamos do governo britânico, e foi o governo Obama que permitiu o governo do britânico para fazer isso para David. Então, eu tinha muito conflito com o governo Obama, mas também eu tinha muito conflito com o governo Bush. Eu comecei a fazer jornalismo para atacar e criticar o governo Bush, e também eu tenho muito críticas do governo do Trump. Eu vou sempre ter o relacionamento difícil e com conflito com qualquer facções poderosas. Isso é, além de tudo, meu papel como jornalista. Muito bom, Glenn. Eu queria te agradecer muito. A gente está estourando o tempo aqui. Poderíamos falar mais 1, 2, 3 horas. O tempo, enfim, tem muitas perguntas. Vou voltar. Voltaremos. Tereza, para você também se despedir do Glenn. Só abrindo aqui o microfone, Tereza.
Tá fechado. Minha palavra final aqui, dizer ao Glenn que nós devemos, o Brasil lhe deve muito pelo que fez na questão da Lava Jato, lhe desejar muito boa sorte, muito sucesso nesse novo veículo, inclusive na edição brasileira, né, que enriquece o nosso jornalismo. Obrigado, Glenn. Palavra final para você, então. Eu só queria falar que estou muito grato pela essa oportunidade. Eu sei que tem muito perguntas, muito questões sobre o trabalho que estou fazendo, o que aconteceu aqui no Brasil. Então, te agradeço muito pela essa oportunidade. Essa entrevista foi ótima, as perguntas foram muito inteligentes, muito relevantes e te agradeço e todo mundo assistindo também. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Sucesso, boa sorte. Valeu, Glenn. Obrigado, Tereza. Obrigado. Tchau, tchau.